Está no ar, Comunidade em Ação. Apresentação, Guto Senatore. Olá, boa tarde, amigos do programa Comunidade em Ação. Estamos aqui com vocês em mais um sábado. Me parece até agora que está com sol. O sol está beleza, né? Mas as informações da meteorologia parece que vem chuva aí. Por falar em chuva, eu gostaria de comentar duas situações aqui rapidinho. Uma com relação ao protocolo o protocolo lá de Copenhague. Eu sou ambientalista, né? Fiz parte da Agenda 21, além faço parte da Agenda 21, mas eu estou esperando alguns resultados de lá. Pois eu já acompanhei a EcoRio 92, acompanhei o protocolo de Kyoto no Japão e até agora não fizeram nada, absolutamente nada. O mundo está acabando e ninguém está percebendo isso. É reunião atrás de reunião. Nós podemos ver aqui uma falta de total de credibilidade, não de credibilidade, parece que quem não conhece ou quem não está fazendo nada. Nós tivemos aqui em São Paulo agora recentemente, aí na Zona Leste, né, um bairro que está até agora embaixo d'água. Dizem as autoridades que lá é uma área de várzea natural do rio Tietê, tal. Isso é lógico, isso todo mundo já sabia. Mas por que autorizaram essas pessoas a ficarem lá dentro? Né? Algum engraçadinho a primeira vez entrou lá, fez algum tipo de um barraco, alguma coisa nesse sentido, e algum político foi lá para ajudar ele, para trazer gente para arrumar a voto. Só pode ser isso. E aí o que aconteceu? O bairrinho ali desenvolveu aquela área. Desenvolveu que fizeram até casas populares, lá tem comércio, tem uma série de coisas. Que, então, não deixassem, quando o primeiro caboclo chegou lá e se assentou, a prefeitura teria que ter ido lá e arrancado o caboclo de lá, e não deixado criar, em cima de uma várzea natural, um bairro crescente daquele jeito. Então, a minha grande preocupação com a Eco 92, com a Kyoto no Japão e agora em Copenhague, é ver o resultado. Porque se não houver resultado, nós vamos morrer todo mundo, presta atenção. Bom, agora eu queria rodar uma matéria muito interessante, uma história de São Paulo contada de uma forma diferente, dentro do cemitério da Consolação. Eu vou pedir aqui para o nosso campo, meu diretor, para ele rodar aí. Roda, meu filho, roda nossa matéria aí, vamos lá. Está no ar, Comunidade em Ação. Apresentação, Guto Senatore. Olá, amigos do programa Comunidade Ação. Hoje nós estamos aqui no cemitério da Consolação, onde se concentra a céu aberto parte da história de nosso país, né? Eu gostaria até de agradecer a assessoria de imprensa da Funerária de São Paulo, que nos recebeu de braços abertos e com a maior atenção, tá? Eu queria agradecer ao prefeito Kassab por nos estar ajudando a mostrar essa história legal. Nós vamos chamar para nos acompanhar o senhor Francisvaldo, que é mais conhecido como Popó. E ele vai nos levar a conhecer toda essa história aqui, tá bom? Vamos lá? Vamos embora. Bom, gente, nós já estamos aqui do nosso lado o Popó, né? Como eu já havia mencionado antes, e eu vou perguntar para ele uma coisa. Popó, o que você vai mostrar para a gente aqui no cemitério da Consolação? Olha, para os que fizeram parte da história do nosso país e que está concentrado neste cemitério, que mais é conhecido como Museu Histórico a Céu Aberto, nós vamos conhecer os túmulos aonde estão enterrados estes que fizeram parte dessa história. Popó, me diz uma coisa, há quanto tempo você está trabalhando aqui? Comecei trabalhando aqui no ano de 2000 e até hoje aqui estou. E como você se interessou por toda essa arte? Eu considero isso aqui uma arte, né? Tanto a arte tumular, como também
a gente tem aqui pessoas importantes, né? Que fizeram parte da nossa história. E como é que você se interessou por isso? É aquele interesse, porque você acabaria colaborando com a história do nosso país. E para falar da história do nosso país, tem que existir amor. E eu, ao trabalhar aqui, acabei me apaixonando por tudo isso que hoje falo, porque aqui está enterrado personagens que fizeram parte, que ajudaram a criar o nosso país, a cultura do nosso país. Por exemplo, nós temos aqui túmulos de um dos maiores industriais, pai da industrialização no país, Conde Francisco Matarazzo, e nós vamos poder conhecer. Então, falar, lembrar, trazer para os nossos dias cotidianos a lembrança deste povo, é uma demonstração de amor pela história do seu país. E é isso que eu faço e vou fazer hoje aqui, para nós conhecer um pouquinho dessa história. Eu estou com o Dudu também, que faz parte do nosso programa, né, que trabalha junto com a gente. Ele tem a curiosidade, Dudu, a respeito daquele garoto. Pergunta para o Jô, pergunta para o Popó. Toninho da Rocha Mármore. Eu ouvi, estava falando sobre ele, que ele era um garoto de 12 anos que queria ser padre, né? Desde pequenininho ele organizava com seus amigos ali uma missa e ia fazer a missa. Conta um pouquinho dessa história, como que é? Então, Dudu, o Antoninho, inclusive ele tinha assim a mesma estatura, a tua altura, que pena que você tem 11 anos, e ele veio a falecer com 12 anos de idade. O Antoninho ele nasceu em 19/10/1918 e faleceu com 12 anos de idade no dia 21/12/1930. Dudu, ele gostaria de ser padre, ele queria ser padre quando em vida, mas como ele nasceu numa época em que havia uma grande epidemia no país, aquela gripe espanhola, e ele foi contaminado, Dudu. Mas ele, quando em vida, costumava organizar os amiguinhos em sua residência e lá ele usava aquela roupinha de padre e convidava os amiguinhos dele para sentar e pedia que todos fizessem silêncio, que ele iria celebrar uma missa, tá? O Antoninho foi um garoto muito religioso, Dudu. Quando ele faleceu em 30, foi enterrado aqui, o túmulo dele passou a ser uma espécie de altar, com romarias vindo aqui no cemitério da Consolação, e ainda hoje há romarias que vêm lá de São Roque, interior de São Paulo, para prestar um culto ecumênico ao Antoninho, que está enterrado aqui neste cemitério. E outra, Dudu, eu irei mostrar para você o túmulo dele, aonde ele está enterrado. A nossa visita dá direito a isso. Muito legal, eu quero ver esse garoto aí, o túmulo dele. Você vai ver o túmulo dele. Ele já deve estar lá em paz, né? Ele deve ter feito muita coisa boa, né? Porque ele querendo ser padre e tal, sempre querendo levar o melhor para as outras pessoas, né? Porque quando se fala em criança, a criança gosta muito de jogar uma bola. E na época do Antoninho, não. O Antoninho, o brincar dele seria celebrar missa. Queria ser padre, queria ser um sacerdote de Deus, tá? Então é importante que o Dudu visite o local e saiba um pouquinho, já que o Dudu é uma criança de 11 anos, mas tem uma mente super apurada na história do nosso país, deu para perceber, tá? Então vai ser um prazer estar te mostrando o local, Dudu, onde ele está enterrado e túmulo de muitas pessoas que fizeram parte dessa história, e hoje é o teu dia melhor para você conhecer. Bom, nós estamos aqui agora em frente ao túmulo da Marquesa de Santos. Eu gostaria de passar essa matéria para você, Dudu, tendo visto que você está na escola e os estudantes, né, gostariam de conhecer um pouco mais também da Marquesa de Santos. Então eu vou passar o microfone para você, para que você converse com o Popó sobre a Marquesa, tá bom? Então vai lá. Ô Popó, eu queria saber quem foi a Marquesa de Santos. Dudu, a Marquesa de Santos foi um
um vulto ilustre, né? Foi uma pessoa muito importante para a história do nosso país. A Marquesa de Santos, no ano de 1858, quando é inaugurado este cemitério, bem no início, ela colaborou com a criação deste cemitério. Ela doou uma quantia de 200 réis, era uma quantia em réis na época, que era, Dudu, para construir a primeira capela do cemitério da Consolação. Hoje, não sei se você viu, mas nós temos a segunda capela do cemitério. Esta capela é do ano de 1902, a atual capela, mas a anterior... Por causa que eu tava, quando você falou que é a primeira capela, para mim a primeira capela era essa. Tá, mas não é, essa é a atual capela. Na verdade, a primeira já não existe mais. E a primeira capela teria tido uma doação de 2 contos de réis na época para ajudar na construção da capela. E aonde que ficava essa primeira capela? Onde que foi? Esta capela, Dudu, ela era nesta região, aonde hoje já está tomado de túmulos. E hoje nós temos, na verdade, só uma homenagem à primeira capela. A gente divulga que aqui houve a construção da primeira capela, mas na verdade o local está tomado de túmulos. E o que nós temos, na verdade, é uma outra capela que, inclusive, é construído pelo arquiteto brasileiro Ramos de Azevedo. Eu sei que esse túmulo aqui é bem visitado por alunos, né, de escolas. Isso, Dudu. O cemitério ele atrai um grande número de visitantes. E bem no início já da entrada de quem entra no cemitério para a direita, onde nós estamos, está o belo túmulo da Marquesa de Santos. E é um túmulo, como a história dela é muito ligada à história do nosso país, porque ela foi uma pessoa, né, namorou o imperador Dom Pedro I, foi uma pessoa muito importante na vida do imperador Dom Pedro I. Então, é um túmulo que recebe um grande número de alunos que vêm visitar o cemitério. E é bom saber também, Dudu, que nós recebemos alunos da escola estadual, da escola municipal, alunos de arquitetura, professores de geografia, professores de história. E o túmulo da Marquesa de Santos, por ser um dos primeiros aqui da entrada, Dudu, é muito visitado. E não tem só esse marco que lembra ela, tem outros na cidade de São Paulo? Exatamente. É bom lembrar, Dudu, você lembrou muito bem, porque aqui estamos no cemitério da Consolação e aqui em frente é o túmulo da Marquesa. Mas a Marquesa também ficou muito conhecida com o solar, uma casa, a casa dela, que é conhecida como o solar da Marquesa de Santos, que fica no centro da cidade de São Paulo, ali bem próximo ao pátio do colégio, tá? E era lá uma residência da Marquesa. O seu nome completo é Domitila de Castro Canto e Melo. E ela, naquela época, na época ali do Império, ela conseguiu 2 títulos, né? Ela teve 2 títulos, foi Marquesa de Santos e Viscondessa de Castro. E só lembrando, Dudu, lá no solar da Marquesa também é bom que o público possa também em algum momento ir visitar, porque também lá é feito exposições da história do nosso país, são mostrados lá no solar da Marquesa de Santos. E aqui no Consolação é mostrado o túmulo onde está a Marquesa de Santos. Bem interessante. Bom, agora nós estamos aqui ao lado do túmulo do Líbero Badaró, que além de escritor, né, foi um grande jornalista, né, que foi um dos que fundou os primeiros jornais aqui na cidade de São Paulo. O que é que você poderia contar para a gente sobre o Líbero Badaró, que aliás tem uma rua no centro, onde fica a Secretaria de Segurança Pública, que é a Líbero Badaró, né, que me chamou bastante atenção. Então eu queria conversar um pouco com você a respeito do Líbero Badaró, né? Você sabe mais um pouco da história dele e queria que você contasse um pouco para mim. O Líbero Badaró foi um médico e jornalista, ele era italiano, ele veio da Itália na década de 20 e trouxe a ideia de se construir cemitério ao ar livre. Por quê? Quando ele veio da Itália para o Brasil,
os sepultamentos que ocorriam aqui no Brasil, principalmente aqui na cidade de São Paulo, era dentro das igrejas. E ele, como jornalista e médico e sanitarista, deu a ideia para se construir um cemitério ao ar livre. E se nós temos hoje o Consolação, este cemitério, graças à ideia deste italiano, médico e jornalista Líbero Badaró. E foi ele que fundou o segundo jornal de São Paulo, que este jornal que ele fundou chamava-se Observador Constitucional, considerado o segundo jornal de São Paulo. Valeu. Bom, nós já conhecemos um pouco agora do livro Badaró e vamos lá para frente conhecer mais. Vamos embora. Quem foi Luiz de Gama? O Luiz Gama foi um abolicionista. Na adolescência dele, ele passou uma dificuldade muito grande, foi vendido pelos pais para fazendeiros como escravo. E ao se tornar adulto, se tornou um abolicionista, um defensor do nosso escravo brasileiro. O livro Abolição menciona muito sobre este personagem, Dudu, enterrado aqui, o Luiz Gama. Faleceu no ano de 1882, abolicionista, era abolicionista e escritor e patrono do escravo brasileiro, Dudu. E eu fiquei sabendo que o pai dele era viciado em jogos, então perdeu todo o dinheiro e teve que vender o filho, né? Exatamente, a história ela narra exatamente assim, Dudu. O pai dele era um branco, era viciado em jogos, ao perder seus bens em jogos, ele vendeu seu filho. O filho tinha a idade de 10 anos, quando ele foi vendido para um fazendeiro. Reza-se a história que era um fazendeiro lá de Lorena, tá? Mas, ao se tornar adulto, se tornou o Luiz Gama, esta pessoa tão importante. Defendeu o nosso escravo brasileiro, tá? E o livro Abolição menciona muito sobre este abolicionista Luiz Gama. Desde que ano ele está enterrado aqui? Ele faleceu no ano de 1882, Dudu. E reza a história, Dudu, que o enterro dele, em 1882, saía da região do Brás. E chegava aqui ao Alto da Consolação, com muita gente acompanhando o cortejo. E ao ser sepultado aqui, no Consolação, houve muitas pessoas, na época, fazendo as suas últimas homenagens de despedida a esse que era o abolicionista Luiz Gama, considerado patrono do escravo brasileiro, Dudu. Então tá, vamos curtir mais, ver alguns túmulos e tá explicando pro pessoal aí de casa. Vamos lá. Agora estamos aqui no túmulo do Mauro de Andrade, que foi um grande poeta, né? Inclusive eu gostaria de passar para o Dudu aqui, como o Dudu é estudante, para que ele possa fazer as perguntas para o Popó, que está nos ajudando aqui, né? Fazer essa matéria para o pessoal conhecer, né, o país através da arte. Porque isso aqui é uma arte também, tá bom? Dudu, vamos lá. O Museu Mário de Andrade está em funcionamento? Como que tá? Gugu, na verdade, o museu é a biblioteca, né? A Biblioteca Mário de Andrade, que para o pesquisador, né, para o interessado a pesquisar sobre o poeta Mário de Andrade, né, tem essa biblioteca, que está aqui na Xavier de Toledo, se eu não me engano, aqui bem próximo à Consolação, só que está em reforma, não é? Mas então, breve tempo, irá ser aberta ao público, ao pesquisador, ao interessado a conhecer mais sobre o poeta Mário de Andrade e outros poetas da história do nosso país que estão enterrados aqui no Consolação e que seus livros se encontram naquela biblioteca. Quais são os livros que tem lá? Olha, lá sobre o Mário de Andrade tem vários livros, mas é importante saber que este poeta, ele escreveu 2 livros que ficaram muito conhecidos. Inclusive, na Semana de Arte Moderna, nós temos a divulgar o Pauliceia Desvairada e também aquele livro conhecido como o Macunaíma. O Macunaíma é um livro criado pelo poeta Mário de Andrade
E para o público que está nos assistindo, é importante saber que o poeta Mário de Andrade faleceu em 1945 e está enterrado aqui no cemitério da Consolação. E como que quem quiser visitar, ou historiadores, algumas pessoas que quiserem conhecer, tem que assinar algum papel para entrar lá? Como funciona? Gu, como eu não trabalho, na verdade, na Biblioteca Mário de Andrade, mas tem todo aquele amparo que se deve na entrada, quando o visitante vai fazer aquela pesquisa, ele vai dar o nome dele, vai estar assinando lá um documento de entrada, tá? E ele vai ficar um tempo determinado, tempo suficiente para ele estar fazendo a pesquisa dele. Na Biblioteca Mário de Andrade, em museus da nossa cidade de São Paulo, há esse parâmetro, né? Essa organização que é feita através de funcionários, tá? Não é tão burocrático pesquisar sobre esses ilustres que estão enterrados aqui no cemitério e que se encontram os seus livros, os seus arquivos em bibliotecas municipais. Não é tão burocrático não fazer uma pesquisa, uma visita a uma biblioteca, não é tão burocrático. E é uma das mais famosas, né? Ela se encontra praticamente no centro da cidade de São Paulo, a Biblioteca Mário de Andrade. E é uma das mais famosas, sim, da cidade de São Paulo, não menosprezando as outras bibliotecas, mas a do Mário de Andrade é uma das que é mais solicitada pelo nosso público que estuda sobre a história do nosso país e a história da cidade de São Paulo. Vamos conhecer, então, mais histórias sobre o nosso país. Nós estamos fazendo essa matéria aqui nesse museu a céu aberto e eu gostaria que você me falasse alguma coisa referente a essas esculturas que estão aqui. Por ser um museu histórico a céu aberto, o Cemitério da Consolação, os túmulos, na verdade, associam muito a gente estar em um museu, porque as esculturas, os túmulos, essas lindas esculturas em cima de túmulos, é como se estivessem em cima de pedestais. É como se estivessem em cima de pedestais. Por exemplo, essa que nós temos aqui ao lado é uma cena da Pietà. Imaginando que é uma das primeiras cenas que se vê, né? Cristo na cruz, Cristo no colo de sua mãe, a cena da Pietà ou a cena da morte, só que refletida na dor da mãe, né? A mãe segurando Cristo, refletindo, associando com a cena Pietà. A Pietà significa piedade, né? E muitos conhecem como Pietà. E esta que estamos vendo é a Pietà feita pelo italiano de nome Antelo del Debbio. Este escultor, Antelo del Debbio, foi um dos que mais construiu jazigos, túmulos para cemitérios aqui em São Paulo. E esta arte que nós temos aqui no Cemitério da Consolação, muitas são assinadas por ele. Ele chama-se Antelo del Debbio, escultor italiano. Bom, nós vamos lá para frente para conhecer mais um pouquinho da arte aqui. Popó, eu queria saber quem está enterrado aqui, neste túmulo. Estamos em frente ao túmulo de Dona Olívia Guedes Penteado. A Dona Olívia Guedes teria sido a patronense dos modernistas, uma pessoa que era amiga dos modernistas, ali da semana de 22, enfim, da década de 20. E ela está sepultada aqui, faleceu em 34 e é considerada ela ser a protetora das artes. E a obra que está no túmulo dela é a obra do italiano Victor Brecheret. O Victor Brecheret é aquele escultor, autor de uma obra muito conhecida feita para a cidade de São Paulo, um monumento às bandeiras. Aquela obra que é conhecida como Empurra-Empurra, que fica ali no Parque do Ibirapuera. E é o mesmo autor deste túmulo que estamos na frente dele, aqui no Cemitério Consolação. E você vê que ali é outra imagem do Pietà. Sim, na verdade, esse túmulo é como se fosse um refinamento clássico ao vigor da arte moderna. Se nós temos a cena da Pietà, Cristo e sua mãe,
e as santas mulheres. Esta cena de mulheres aqui são mulheres que se encontram na Bíblia, do Maria Madalena, Maria de Cleófa e Santa Isabel, que era prima de Nossa Senhora. E esta cena aqui, Cristo e sua mãe, corresponde à cena da Pietà. Bom, agora nós estamos aqui em frente ao túmulo da família Matarazzo, e eu gostaria de perguntar aqui para o Popó se esse é considerado um dos maiores túmulos que tem aqui nesse cemitério da Consolação. Sim, ele tem uma construção de 150 metros quadrados e é considerado um dos maiores túmulos do cemitério e considerado um dos maiores mausoléus da América Latina. Ele ele tem uma altura equivalente à altura de um edifício de 3 andares, ele mede 20 metros de altura e cabem a ser enterrado mais de 28 pessoas. É construído no ano de 1925 por um escultor italiano de nome Luigi Brizolara. Popó, eu gostaria de agradecer você, tá, por tudo que você nos ensinou aqui hoje e por tudo que você aprendeu, né, para ilustrar cada vez mais, principalmente as crianças, para conhecerem um pouco mais da história do nosso país, da nossa cidade. Tá? Parabéns pelo seu trabalho, fiquei impressionado com o seu conhecimento e quero desejar para você toda a sorte do mundo, porque você merece. E eu vou passar, inclusive, agora o microfone para o Dudu tecer alguns comentários sobre a sua pessoa, tá bom? Um abração, viu, meu irmão? Popó, eu fiquei sabendo que você tinha um professor, que você amava ele de verdade. E eu queria que você contasse essa história para o pessoal de casa ficar sabendo como que foi essa história, como que foi. Du, eu tive, na verdade, um professor, tá? Ele chama-se Délio Freire dos Santos. Essa fotinha. Eu me encontro com ela sempre carregando ela no meu bolso, né? A foto do professor, tá? E foi ele era historiador da cidade de São Paulo, e também ele foi administrador deste cemitério, e era ele que fazia esse papel que eu hoje faço, guia do cemitério, tá? Então, todo esse trabalho que eu faço hoje, quem ilustrava era este professor, quando era vivo, o Délio Freire dos Santos. Este era o meu professor. E aqui você não mostra só as imagens de Jesus, da relação que ele tinha com a sua família. Mostra também um pouco do dia a dia dessas pessoas. Como que é isso? É assim. A gente, na verdade, faz uma homenagem à cidade de São Paulo. A gente faz também uma homenagem valorosa a estas pessoas ilustres tão importantes enterradas aqui no nosso cemitério, que muitos deles colaboraram com a criação da história do nosso país e com a criação da história da cidade de São Paulo. E falar não somente das obras, falar também um pouco deles, porque muitos deles que estão aqui muitos foram governadores industriais, foram condes, foram viscondes, temos aqui viscondessa, temos pessoas que ilustraram a história do nosso país. Portanto, fazer uma homenagem a este povo, falando, mostrando para São Paulo que existe um museu histórico a céu aberto, e você, que é uma criança assim, muito assim, ligada à história do nosso país, eu também, em nome do Serviço Funerário, quero te parabenizar pela cultura que você tem, por esse crédito que você dá a esses que fizeram a história do nosso país e que está enterrado no cemitério da Consolação. Também te agradeço por isso, Du. Bom, Dudu, acabamos de realizar mais uma matéria interessante, né? E o que você achou? O que você achou aqui de tudo isso que você aprendeu aqui? Eu achei ótimo, coisas que eu não sabia e aprendi hoje com essa cultura tão grande, que aqui não é só um lugar qualquer, aqui é um cemitério, um museu a céu aberto. Gente, muito obrigado pela audiência,
Um beijo no coração de vocês e até a próxima sexta-feira, nesse mesmo canal e neste mesmo horário. Bom, gente, vocês tiveram a oportunidade de estar conhecendo um pouco mais da história de São Paulo através do Cemitério da Consolação. Lá existem muito mais coisas que vocês poderiam estar, que eu poderia estar mostrando, mas o tempo, infelizmente, é curto. Mas nós vamos, a partir do princípio de fazer esse tipo de matéria para a cultura, tá? Eu estou recebendo um e-mail aqui muito estranho, que é um tal de Isaac, que ele mete a boca aqui nessa... nossa, esse canal é muito zica. Só que eu vou falar uma coisa para ele. Tá dizendo outro canal, não vou dizer, né? Mas é só uma coisinha. Eu acho que você deve estar fazendo alguma confusão, porque eu não consigo entender o que você escreveu pelo português que está aqui, né? O português está muito ruim. Então, você, por favor, mande outro e-mail para que a gente possa saber o que realmente você quer dizer, tá? Porque a gente não consegue nem ler o que você escreveu de tanto erro de português, ok? Nós estamos recebendo aqui alguns e-mails parabenizando pela matéria da Dalvinha lá de Santo André, inclusive dizendo que ela conhece a casa da Marquesa de Santos lá em Ribeirão Pires. Legal, eu vou querer ir aí conhecer essa casa, viu, Dalvinha? Valeu? Valeu, né? Um abração para você, então. Ó, eu queria informar a todos que no dia 16/12, às 17 horas e às 21h30, o Dudu Camargo, que é apresentador do programa Comunidade de Ação aqui comigo, ele está estreando a peça Quebra-Nozes, né? Que vai ser no Teatro da CIP, ali na rua, nas proximidades do Mackenzie. Peraí que eu já vou ler aqui, eu vou dar o nome da rua para vocês. É Rua Antônio Carlos, 653, na Consolação. Então, Dudu, estou avisando o pessoal aqui para ir aí, né, assistir a peça Quebra-Nozes no CIP, na Rua Antônio Carlos, 653, na Consolação. Valeu, Dudu? Eu vou lá também, hein? É isso aí. Olha, não deixe de colaborar no Natal, nós estamos cheios de ONGs aí. Eu queria sugerir até a ONG, né, Gotas de Flor com Amor. Vocês, se puderem dar uma força no Natal lá, é só entrar no e-mail, né, ou no site, Gotas de Flor com Amor, desculpa que eu errei, gotasdeflorcomamor.com.br. Vou repetir de novo, gotasdeflorcomamor.com.br. Você pode estar aí ajudando as pessoas mais necessitadas. Gostaria de avisar meu diretor que eu queria... Vamos rodar mais uma matéria aí? Vamos lá, meu filho? Vamos rodar aí, vamos lá que tem mais coisa pra gente ver aí. Estamos aqui agora na Marquise de Ibirapuera, cobrindo o evento do Movimento Inclusão Já, do qual eu faço parte. Eu gostaria agora de conversar com o coordenador geral do movimento, o senhor Valdir Timóteo, que vai nos dar uma orientação de por que hoje a festa aqui, né? Então, Valdir, se apresenta aí e manda bala. Bom, Guto, em primeiro lugar eu quero agradecer o programa Comunidade em Ação, que vem apoiando sempre o movimento Inclusão Já, agradecer a sua pessoa, a sua produção. Na verdade, nós estamos aqui hoje porque hoje seria a inauguração de alguns brinquedos acessíveis aqui no Parque do Ibirapuera. Mas por conta de algumas adequações que tiveram que ser feitas no brinquedo, segundo informações da arquiteta aqui do parque, até o final de novembro, segundo ela, serão inaugurados esses brinquedos, né? Pelo menos para as crianças vai ser um belo presente de Natal, né? Olha, para quem nunca teve a oportunidade de brincar na vida, Guto, é até emocionante a gente falar sobre isso. Porque uma criança que nasce hoje tem 12, 13 anos, nunca conseguiu brincar na vida. E agora essa cultura, vai começar a mudar tudo isso, porque instalando esses brinquedos aqui no Parque do Ibirapuera, nós temos que divulgar para o Brasil inteiro, para que todos os parques comecem a instalar esses brinquedos. Este seria o primeiro parque a receber esses brinquedos? Ou existem outros parques na cidade que também
ou já estão reivindicando ou já contam com esse tipo de brinquedo? Não, existe uma lei federal que o presidente Lula sancionou, obrigando que todos os parques tenham brinquedos acessíveis, adaptados para criança com deficiência. Então já existe a lei, né? Agora o que nós temos que fazer? Nós temos que cobrar dos municípios e dos parques municipais e estaduais para que os administradores comecem a implantar esses brinquedos. Aqui em São Paulo já existia uma lei do vereador Cláudio Prado, Praça da Inclusão. Só que como esses brinquedos foram colocados em uma praça, eles não tiveram uma durabilidade grande, porque não tinha quem cuidasse deles. Então já houve uma experiência assim, mas os parques da capital ainda não têm brinquedo acessível e adaptado para crianças com deficiência. O Parque do Ibirapuera vai ser o primeiro. Agora a gente percebe a falta de respeito de algumas pessoas que aproveitam para depredar tudo que é de utilidade pública, como orelhões, brinquedos em parques. Você acha que para essa aplicação desses brinquedos para os deficientes tem que ser num lugar seguro para que não sofra esse tipo de tratamento, né? Vamos dizer assim. Bom, nos parques municipais geralmente nós temos a GCM, né? A grande guarda municipal, que é de fundamental importância para a nossa segurança, para a segurança da nossa cidade. Então esses brinquedos estando instalados em parques municipais, a GCM ela vai tomar conta desses brinquedos, porque todos os parques têm a sua segurança. Agora, no caso de instalar em praça pública, aí não dá certo mesmo, né? Quer dizer, a ideia foi boa na época, mas infelizmente não funcionou, porque isso deveria ter vindo para os parques e não veio. A cultura precisa prevalecer mais, né? A população tem que ter um pouquinho de consciência, porque tem que entender que aquele brinquedo que vai ser instalado, acessível, esse brinquedo são para crianças que nunca tiveram a oportunidade na vida de brincar em um brinquedo. Então, por favor, quando forem instalados, vamos respeitar o brinquedo, o direito sagrado dessas crianças brincarem, né? E preservar o nosso patrimônio público, porque tudo que se depreda, que você destrói, você está destruindo o que você está pagando. Você entendeu? Então o cidadão vai ali, destrói um orelhão, destrói um brinquedo adaptado, ele está destruindo o que está saindo do bolso dele mesmo. Né? Então é isso, vamos cuidar do nosso patrimônio público. Bom, gente, eu gostaria de parabenizar aqui o Valdir Timóteo, que ele é o coordenador geral do Movimento de Inclusão Já, do qual eu também faço parte com muito orgulho. Queria deixar um abraço para você. Você pode contar comigo sempre que precisar, você já sabe disso. E hoje nós vamos aqui cobrir esse evento bonito que você está realizando aqui. Legal, eu só gostaria de dizer que as pessoas que estão trabalhando nesse projeto do brinquedo são pessoas sérias, pessoas honestas e honradas. O atraso da instalação desses brinquedos aí é por conta de melhorar mesmo, né? Então, para deixar isso bem claro, para que as pessoas não fiquem criticando, né? Sem saber por quê, né? Sem saber por quê, né? Então a gente tem que cobrar quando realmente tem que cobrar. Tem que criticar quando tem que criticar e tem que elogiar quando tem que elogiar. E nós, como cidadãos, nós temos que fazer isso, elogiar, criticar, sugerir e ajudar o poder público a melhorar a nossa cidade, o nosso país e a nossa vida. Beleza, Valdir. Eu vou agora cobrir os eventos aí, mais tarde eu falo com você. Tá ok, doutor. Dá um beijo no tio. Bom, gente, estamos voltando aqui. Vocês puderam ter a oportunidade de ver a nossa matéria no Parque do Ibirapuera, junto com o Valdir Timóteo, que é o coordenador geral do Movimento Inclusão Já. Inclusive, olha, o administrador do Parque do Ibirapuera prometeu ao Movimento Inclusão Já que em novembro de 2009 seriam instalados os brinquedos adaptados para as crianças com deficiência. Até hoje, no dia 12 de dezembro de 2009, ainda não instalaram os brinquedos. Deixamos aqui os nossos protestos. Por favor, cumpram o que nos foi prometido, mesmo que seja com atraso. O Movimento Inclusão Já não aceita falsas promessas.
e deixamos aqui os nossos protestos. Por favor, se vocês prometeram instalar brinquedos adaptados para deficientes, façam isso, eles estão esperando, ok? Por favor, vamos fazer isso aí. Agora nós vamos ter uma matéria interessante também, que logo depois que terminar a matéria com a Regininha, eu vou tecer mais alguns comentários para a gente poder estar encerrando o programa. Eu vou pedir para o meu diretor aqui, para que ele rode, então, a matéria com a Regininha, para depois a gente voltar, falar alguma coisa sobre os e-mails e estar encerrando o nosso programa, ok? Valeu? É isso aí, então vamos rodar de novo. Bom, amigos, agora nós estamos aqui com uma grande amiga minha, com uma pessoa toda especial, uma pessoa muito carinhosa, uma pessoa que hoje também faz parte do movimento Inclusão Já. Primeiro eu quero te dar um beijo. E agora eu quero que você fale um pouquinho sobre você. Eu nasci portadora dos ossos de vidro, tenho ossos de vidro, tá? Tive uma vida inteira com fraturas, problemas de saúde, mas graças a Deus houve a superação, fui superando dia após dia os problemas. Tenho 54 fraturas ósseas no decorrer da minha vida toda, fiz 50 anos, casei, tive filhos, coisa que os médicos achavam que eu não iria conseguir ser mãe, devido ao problema de ostogênese imperfecta, que é a doença dos ossos de cristais. Eu casei, tive filhos, tive 2 filhos biológicos, eu tenho uma filha adotiva, tive esse prazer de ser mãe de uma filha adotiva e sempre trabalhando, sempre procurando não pôr a doença, o problema na frente. Eu sou maior, eu sou importante. Então eu acho que isso que deixou eu caminhar cada vez mais. Tive muitas fraturas e agora eu tive uma fratura recente. Eu fraturei o colo do fêmur e fraturei o joelho junto. Coloquei 13 pinos de platina e uma placa de titânio na perna, mas nem por isso eu estou tão limitada. Fiquei 9 meses de uma cama, saí da cama para vir trabalhar. E agradeço a Deus a oportunidade de estar aqui do lado do Guto. Conheci o Guto numa outra emissora e não me arrependo. É uma pessoa maravilhosa, entendeu? Um profissional de nome mesmo, ele sabe o que ele faz, ele trabalha com muita classe, é uma pessoa humana e tem um carisma que, olha, é só o Guto que tem esse carisma, que gosto muito. Não, eu só não, você também tem um carisma muito grande, viu? E outra coisa, você, apesar de tudo, você é uma batalhadora, você está aqui presente, você vai fazer seu programa de TV, você corre atrás daquilo que você acha que é bom, não para você, eu sempre percebi isso. Você nunca olha para você, olha muito pelos outros que estão ao seu lado, viu? E isso só quem tem o coração que vem lá de cima, que é conectado, tá bom? Vou fazer o melhor, tá? Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com você, de estar aqui com o Valdir Timóteo, entendeu? O Movimento Inclusão Já, que eu faço parte dele. E olha, parabéns para o Valdir, parabéns para você, que é um batalhador, um guerreiro. Ele é uma pessoa maravilhosa, parabéns, Juste. Vocês ganharam um grande profissional nas mãos, viu? E agradeço a Deus e a oportunidade de estar aqui com todos vocês. Muito obrigada, tá? Um beijo. Bom, gente, voltamos de novo. Queria mandar um beijo para a Regininha. A Regininha está lá no Rio, está abrindo uma TV lá. Que seja um sucesso aí no Rio de Janeiro, valeu? Então, eu estou sempre à sua disposição e sempre estarei aqui, viu, Regina? Um beijão no seu coração. Nós temos vários e-mails aqui, eu queria aproveitar aqui no finzinho do programa para poder ver os amigos aqui que estão participando. Nós temos aqui o Rafael de Lima, que mora em Cuiabá, né? O e-mail está dizendo aqui que ele dá muito lá em Cuiabá. Não é do muito, você mora e você está aí em Cuiabá e você vai receber um abraço. Rafael, um abraço para você e tudo de bom, valeu? Vamos lá para outro aqui. O Erickson desejando uma boa tarde para você também, obrigado por estar assistindo nosso programa. Vamos passar bem rápido, parabéns pela matéria, Guto e Dudu. Dalvinha de Santo André, que já havia mandado um outro nome. Aqui tem um que não fala nada. Vamos voltar aqui para o outro, também não, aqui, Guto, seu programa é cultura, valeu, obrigado. Que mais? Vamos ver se o último chegou aqui, vai, tem mais e-mail aqui, não,
Que bacana, você, garotona, está dando incentivo às pessoas. É a Dalva de novo dizendo que a Regininha incentiva as pessoas com essa atitude dela de estar, da forma que ela se encontra, ela está na rua, está batalhando e está aí fazendo seus programas de televisão lá no Rio de Janeiro. Valeu, minha filha! Dudu, você no Quebra-Nozes, né? Dia 16 do 12, às 17h30 e às 19 horas, tá? No Teatro da CIP, na rua Antônio Carlos 653, na Consolação. Quebra-Nozes com o Dudu Camargo, a partir do dia 16 do 12, na rua Antônio Carlos, próximo ao Mackenzie. Eu já falei para vocês não deixarem de colaborar com a ONG, né, com as ONGs que necessitam, nesse final de ano, apoio, né, para o Natal, para levar o presente para as crianças que são mais necessitadas, tá? Eu queria dizer que o programa Comunidade de Ação ainda tem, amanhã nós vamos trabalhar muito, amanhã nós vamos ter que gravar bastante coisa, amanhã nós vamos estar gravando a convenção estadual do PMDB, nós vamos estar gravando na Hípica Paulista, na Celaria, nós vamos estar gravando amanhã também no Parque Trianon, na Avenida Paulista, e também na cidade, eu acho que é na Praça da Sé, eu não sei, está tudo com a minha produção. Eu sei que o programa Comunidade de Ação domingo vai começar às 7 horas da manhã, vai acabar meia-noite, mas é tudo isso para trazer para vocês o que está acontecendo em São Paulo, o que está acontecendo na rua, é muita arte, muita música e muito tudo. A semana que vem, tá? A semana que vem, nós vamos estar aqui com 3 bandas de rock pauleira, tá? O negócio vai pegar fogo, vai explodir aqui o estúdio, com autorização, claro, da diretoria da Just TV, ok? Deixa eu ler mais um e-mail que chegou agora, apesar de outros. Obrigado, Vulto, você é um grande ser humano e amigo. Valdir Timóteo. Valeu, Valdir. Você, nessa batalha toda que você faz, que eu tenho acompanhado, que tenho estado junto com você. Aliás, amanhã também, né, no domingo, estaremos aí no Parque do Ibirapuera para ver se as pessoas vão, se o prefeito e o diretor do parque vão entregar os brinquedos ou não vão, ok? Então, gente, a semana que vem, no sábado que vem, às 12 horas, neste mesmo canal, o rock and roll vai pegar. Ho, 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 até a semana que vem. Ho, 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 até a semana que vem. Está no ar, Comunidade em Ação. Apresentação, Guto Sonatori.